Estamos de volta com mais um podcast da ABF, o podcast Fala Franchising, e hoje o tema é saúde mental no trabalho. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, o custo global do estresse no local de trabalho é estimado em 300 bilhões de dólares por ano, considerando o absenteísmo, o presenteísmo, aliás, quem não sabe o que é isso, assim, a gente que está presente, mas não está, sabe? E os custos com assistência médica, de acordo com o American Institute of Stress. Então eu trouxe para esse debate hoje empresas que já entenderam essa conta, implantaram programas de saúde mental para seus colaboradores. E antes de apresentá-los, eu quero dar o recadinho que você já sabe, agradecer ao nosso patrocinador, a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para redes de franquias com mais de 25 módulos integrados. Então, sem mais delongas, eu dou as boas-vindas ao CEO da Usaflex, Sérgio Bocaiúva. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar com os meus pares aqui na mesa. Muito bom. E eu também quero dar as boas-vindas ao Head de Gente e Gestão da Maple Bear Brasil, Marlon Silva. Muito bem. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Vamos ter um bom bate-papo também com a visão de advogada, de médica, pós-graduanda em saúde mental e psiquiatria, da Luciana Baru, que ela é auditora do Ministério do Trabalho e Emprego e uma das autoras da cartilha sobre discriminação do Ministério, idealizadora do @assedionet. Tem muito mais coisa, mas eu dei um resuminho, não é isso, Luciana? É isso, é um currículo bem extenso. Já são cerca de 15 anos trabalhando com esse tema. Estou bastante feliz de estar aqui nesse espaço. Queria agradecer, é uma honra. E cumprimento também os meus colegas aqui de mesa. Estou animada para o nosso bate-papo. É isso aí. Eu já vou até começar com você, porque eu procurei alguns dados e da Mental Health Foundation, eles apontam esses dados que os funcionários com problemas de saúde mental perdem, em média, 10,6 dias de trabalho por ano. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o burnout também reduz a produtividade em até 50%. Então, eu queria que você comentasse, trazendo esse assunto à baila aqui, a saúde mental é hoje a bola da vez no mercado de trabalho? Eu diria que ela já é a bola da vez há algum tempo. Assim, o que a gente vive hoje no mercado de trabalho, não só no Brasil, tá? Não é só no Brasil, mas em vários outros países também. Claro que tem países com mais sucesso, né, e outros com menos sucesso em gerenciar isso. É uma crise muito grande de saúde mental, mas uma crise anunciada que, para os estudiosos do tema, ela já vem sendo falada há muito tempo. Né? Para vocês terem uma ideia, tem um médico chamado Christophe Dejoux. Ele é um psiquiatra, ele é psicanalista francês, e ele é um estudioso do tema sofrimento mental relacionado ao trabalho. E ele escreveu um livro final da década de 70, e no início da década de 80 ele veio no Brasil lançar, fez uma palestra aqui na USP. E pela primeira vez alguém estava falando, né, que o trabalho poderia adoecer. Né? Um grande tabu. Isso caiu como uma bomba, e a gente estava falando do início dos anos 80. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui a Paris e consegui comprar uma nova edição desse livro. Ele tem, né, vários títulos, mas esse é um clássico. E tinha um novo prefácio, né, só para a edição francesa. E nesse novo prefácio ele falava assim, olha, aquela situação de 30 anos atrás, ela se recrudesceu, ela se cronificou de uma forma muito séria. Né? E hoje a gente vive uma epidemia de transtornos mentais relacionados ao trabalho. E aí ele traz uma classificação nesse prefácio. E o que é curioso é que ele coloca, ele faz uma divisão entre patologias do estresse, do trauma, né? Então, por exemplo, um estresse pós-traumático, situações que vêm de verdadeiras violências que as pessoas podem viver no ambiente de trabalho. Quem trabalha com segurança pública, né, passa muito por isso, por exemplo. Ele põe uma outra categoria que é depressão, ansiedade. Uma outra que são os suicídios tentados e consumados. As patologias do assédio, porque o assédio ele tem várias vertentes, se manifesta para cada pessoa, né, vai levar um tipo de consequência. Claro que tem as mais comuns, mas é uma reação individual, porque a reação ao estresse ela é individual e ela não tem necessariamente uma correlação com a gravidade do que aconteceu. Esse que é o grande problema, né? Porque a gente olha muito para essa coisa do enfrentamento individual,
gerencia o estresse. Na verdade, a gente tem que olhar para a organização do trabalho, né? Que é onde estão as fontes deletérias de riscos psicossociais. E ele põe uma outra categoria que são patologias de sobrecarga. E dentro de patologias de sobrecarga, ele inclui as lesões por esforços repetitivos e as doenças osteomusculares, porque antigamente achava-se que LER era algo só ergonômico, só da mecânica, do movimento, da posição que a pessoa fica no trabalho. Mas hoje em dia já se sabe que não. Que a LER ela é uma expressão somática mesmo do sofrimento, que muitas vezes é um sofrimento mental, mas que vai aparecer no corpo físico. Então, assim, a gente tem categorias como bancários, telemarketing, frigoríficos, em que você vai ter muito mais esse fenômeno acontecendo, porque tem muito mais sofrimento mental também. E outra patologia que ele coloca como sobrecarga é o burnout. Então, ele não põe o burnout como um transtorno mental, mas como um transtorno da sobrecarga, desse desequilíbrio, né, entre o esforço e a recompensa. E o karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, que é super comum no Japão. Né? No Japão, eu brinco, assim, não tem tanto burnout, mas tem muito karoshi, porque as pessoas ultrapassam muito esse limite do colapso, né? Assim, e literalmente tem infarto, AVC no trabalho, né? Morre no trabalho. No Japão tem inclusive uma karoshi hotline para as pessoas notificarem os casos de Outro dia eu li uma notícia karoshi. de uma pessoa que encontraram morta no trabalho. E estava dias? Estava dias. Eu vi isso ontem, eu fiquei chocada também. Eu assim, gente, ninguém nem viu, assim, trabalhou tanto que... Assim, não percebi. Fiquei chocada, né? Também. E às vezes as pessoas deixam de fazer os exames, de ir no médico, não tem tempo, está sempre priorizando o trabalho, né? Então eu vou voltar aqui com você para a gente falar um pouquinho das causas, né, que levam a todo esse burnout, assim, o que aconteceu na sociedade que ela piorou tanto, né, que o livro falou. Mas antes eu queria passar aqui para os meninos para eles contarem também como nas empresas eles fazem. Então, Sérgio, eu sei que vocês têm um programa que é Usa Saúde, ele foi criado para melhorar a saúde física e mental dos colaboradores. Queria que você comentasse um pouquinho de quando ele foi criado, o que te motivou e quais são os resultados. Eu sempre falo, André, que quando eu faço investimentos, para a pessoa entender um pouco, quer dizer, o meu papel já há alguns anos é identificar ativos com diferencial competitivo, que tenham oportunidade de crescimento orgânico, escalabilidade, e eu entrego gestão e faço a empresa crescer e depois acabo repassando a companhia. Tá? E um dos principais pilares que eu entendo que existem é gente e inovação. Então, você havia comentado comigo fora aqui do ar, quer dizer, falou assim, você mora no Rio de Janeiro, a empresa é em Porto Alegre. Então, um dos primeiros preceitos que eu faço é respeitar a cultura e o DNA da companhia, o propósito da companhia. Né? Então, e aí eu mantenho a sede da companhia porque eu acho que isso vai gerar muito valor para a minha gestão, porque é uma gestão de curto prazo, de 5 a 7 anos, para fazer a transformação na companhia. Essa transformação faz com que a empresa cresça de 3 a 5 vezes, é um crescimento realmente muito acelerado, que gera, obviamente, muito estresse também, mas eu acho que respeitar a cultura e estar próximo do colaborador é importante. Então, desde a nossa entrada, a empresa já tinha, assim, dentro do seu DNA, uma preocupação muito grande com o propósito de bem-estar. Então, é uma empresa que realmente suporta desde a entrada do colaborador, e eu acabei intensificando isso, só você ter uma noção, 100% dos colaboradores que trabalham na parte administrativa, eu faço todo o treinamento inicial, participo, então naquele momento já consigo identificar algo também que já foi também apurado pelo DHO, que é a nossa área de recursos humanos, né, humano organizacional. A gente tem todo um suporte, né, de psicólogos e psiquiatras que suportam o atendimento e acompanhamento dos colaboradores quando são identificados aqueles problemas. Então, é uma preocupação grande da companhia. Quantos né? vocês são, Sérgio? Somos 3.200 colaboradores. Olha, né? A gente ganha todos os prêmios de saúde mental do Great Place mundial. Todos também os órgãos do seu setor, atendem até com relação a PCDs. A gente é um exemplo no Brasil de geração de empregos de PCDs e como a gente trata os PCDs. Alguns deles eu até me emociono porque entram lá efetivamente meio que desamparados pela sociedade, mas conseguem entrar para trabalhar e acabam, inclusive, trabalhando o dia inteiro. Que a gente tem que pedir uma regra, uma autorização especial porque não é permitido por lei. Porque a criança acaba evoluindo tanto que ela pede para trabalhar o dia todo. E a gente acaba transformando a família dessas pessoas especiais. Então, é um cuidado que está no DNA da companhia. Inclusão, né? Não é só contratar, exatamente. É incluir, que é diferente. E no nosso caso, é mais preocupante, porque eu tenho uma empresa que 67% são mulheres. Quando eu entrei na companhia, você tinha realmente um grande poder dos homens. Quer dizer, os homens tinham quase que 70% a 80% de cargos de liderança. Então, uma das ODS que a gente implantou até 2025, temos, ou seja, já no próximo ano, temos 50% dos cargos de liderança na companhia suportados por mulheres, tanto da diretoria até o chão de fábrica. E essa eu acho que é a grande transformação que ele vem fazendo, porque é um setor machista, existia uma série de todas as naturezas, né? Homens com homens, homens com mulheres, mulheres com mulheres, enfim, tudo que você possa imaginar.
A gente teve essa preocupação desde a nossa entrada, a gente fortaleceu a área, que é a área de pessoas, era uma área de pagadoria, então virou uma área de desenvolvimento humano, organizacional, então, de fato, preocupada e atenta, né, de qualificação dessas pessoas, e como ela colocou bem, Luciana, cada pessoa é uma pessoa, não tem como você tratar um grupo, quer dizer, isso não existe. E aí tem várias frentes, depois a gente vai comentar, com relação à tragédia no Sul recentemente, enfim, uma série de ações que são voltadas exatamente para a gente estar muito próximo desse colaborador, como o próprio PUC, que é um programa, Usaflex, de capacitação contínua do colaborador. Então, a gente tem o programa do TUL, que é o Talento Usaflex, a gente busca, quase 70% dos quadros de promoção são internos, que as pessoas saem do chão de fábrica e alcançam gerência. Então, uma série de frentes que são motivadas para gerar o que nós conquistamos. É a única empresa que tem o Great Place to Work por 7 anos desde a nossa entrada, com destaque internacional. Que isso também, realmente, eu acho que é o prêmio de maior valor que nós temos, fora os prêmios de ESG, enfim, de origem sustentável, Reclame Aqui, prêmio da ABF, de pequenas empresas, mas eu acho que o Great Place acaba nos premiando com um prêmio de saúde mental, somos uma das 5 empresas que tem no Brasil esse prêmio, e com um reconhecimento mundial. Então, acho que é muito legal isso. Muito interessante. Você viu que ele trabalha a diversidade, a promoção, a capacitação, né, o engajamento, ou seja, tem uma escutativa aí. E o que é legal, André, que eu brinco que é o seguinte, quando eu compro a companhia, eu sou carioca, né, fanfarrão, falo muito palavrão, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeiro. Então, quando eu chego numa empresa, você imagina, o sul do país, né, colônia alemã, fechada, chega um carioca, brincalhão, fala palavrão, todo mundo fala, esse cara vai mandar todo mundo embora. E quando eu compro a empresa, eu só levo 2 pessoas comigo. Normalmente um diretor financeiro e um diretor de operações. O resto, eu tento desenvolver todos os talentos da companhia. Tá? E aí, no primeiro momento, eles acham, se você fosse aplicar aí qualquer ferramenta de gestão, o gráfico ia sair totalmente comprimido. Porque todo mundo acha que esse cara é louco, vai chegar aqui, vai mandar todo mundo embora, fazer o turnaround e ninguém vai sobrar. E ao contrário, as pessoas crescem fortemente, a empresa passa por um processo de governança, de profissionalização, todos têm acesso e crescimento com programas de stock options, em premiação, PLR, enfim, tudo que você possa imaginar de premiação. Eu gosto muito de comemorar, capacitar, premiar e reconhecer. Então, acho que a partir do momento que eles entendem, depois do primeiro ano, 1 ano e meio, que a coisa é séria, quer dizer, porque, obviamente, você tem ideia, eu cheguei com a companhia, faturava 250 milhões em 5 anos. Eu falei, a gente vai chegar a $1 bilhão. O cara falou assim, esse cara é louco, né? No meio de uma crise, vai sair 250 milhões, chegar a $1 bilhão, esse cara é pirado. Então, e a gente alcança muito rapidamente esse resultado. Então, isso faz com que as pessoas cresçam, né? Percebam que foram reconhecidos, tiveram oportunidade de crescerem profissionalmente. E o grande valor que eu tenho, já há alguns anos, que eu trabalho pelo prazer de transformar a vida das pessoas. Isso eu acho que é o maior prazer que eu tenho na minha vida hoje em dia. Eu brinco, quando eu chego, tem um pátio vazio de carro. Quando eu saio, tem um problema de estacionamento, todo mundo com carro novo, todo mundo voltou a estudar, voltou a trabalhar, tem viagem internacional, falando inglês, e com as melhores práticas de gestão, de ferramentas de SAP, enfim, outras mais. Que faz com que eles fiquem valorizados e sejam reconhecidos pelo mercado. Eu acho que é o grande trabalho de transformação que eu crio. E a consequência disso tudo é a empresa crescer, entendeu? Porque eu acho que quando você tem inovação e você faz algo diferente, você recolhe valor, você reconhece valor pela sociedade e pelo próprio setor que você está embutido. Maravilha. Você falou em 3.200 colaboradores. Quantas franquias? Então, eu peguei a empresa com 0 de franquias, né? A gente abriu uma média de 50 lojas ao ano e fecha esse ano com 350 unidades no Brasil. Olha, e no exterior, eu chegar próximo a 40 unidades, mas no exterior são licenciadas. Tá? Maravilha. E considerando os colaboradores das franquias, são... são mais de 25 mil pessoas. Entendeu? E os programas que vocês colocam alcança também os franqueados? Sim, porque a gente tem todo o trabalho de universidade corporativa, de educação também. Enfim, a gente acaba propagando isso, não somente para os franqueados, mas para os gerentes de lojas. A gente faz encontro, tem convenções de franqueados e convenção dos gerentes de lojas. Então, a gente acaba propagando tudo que a gente aplica internamente e também externamente para que o cliente tenha uma jornada completa. Quer dizer, o cliente venha vivenciar essa verdade da companhia. Ele tem que ter o mesmo padrão. Na Multimarca eu não consigo. Na Multimarca tem 7 mil pontos no Brasil, 2.500 pontos no exterior. Aí, efetivamente, eu não consigo trazer essa experiência. É impossível, né? Porque tem um turnover muito grande, enfim. E outro ponto interessante também é que as empresas têm um turnover muito baixo, abaixo de 20%, na parte produtiva, na parte administrativa, abaixo de 3%. Então, é um turnover realmente muito baixo, o que demonstra que as pessoas querem trabalhar lá e querem crescer. É porque no varejo é alto, né? Eu não sei como é que você acompanha esses índices de turnover, mas no varejo ele costuma ser mais alto. Mais alto. Não, o varejo chega... Tem cadeias aí que 65% das pessoas estão trocadas dentro do próprio ano. É uma loucura. Isso gera custo, né? Exatamente. Questão também, além de tudo, gera custo. E você não somente reter talentos, mas você fazer com que os talentos queiram trabalhar com você. Eu sempre faço essa pergunta. O que motivou vocês virem trabalhar no Usaflex? E muitos deles falam assim, cara, maneira diferente que vocês tratam os colaboradores. Quer dizer, o reconhecimento e a verdade, né? Depois eu posso citar aqui vários exemplos, mas é a verdade desse respeito que eu acabo proliferando para todo mundo. Para mim, pouco importa se o cara é um diretor,
se é o cara que limpa jardim, se é o porteiro. Acho que todo mundo tem que ser tratado igual, tem que ser respeitado, tem que ser reconhecido. Só para finalizar aqui a fala, para não roubar o tempo. É um exemplo. Lá, quando eu comprei a companhia, a gente é o maior patrocinador da Oktoberfest, assim como o maior Oktober do Brasil, né, que acontece em Igrejinha. É uma festa 100% solidária. 100% do que é recolhido é doado para o município, né, para os hospitais, para os bombeiros, policiais, enfim. E era muito comum você ter, como patrocinador, eu ganho quase que 3 mil ingressos, e os melhores ingressos eram sobre a diretoria. Então, acabei com essa história. Então, os diretores escolhem qual dia que eles vão, né, normalmente são shows de grande porte. Esse ano o Matheus, Jorge Caetano, sei lá, a Tiaguinho, a Ana Castela, enfim, todo ano já teve a Loki, a Anitta, famosos, que vão finais de semana, são 2 finais de semana. O que eu faço hoje em dia? Depois os diretores escolhem, né, eu sorteio para os cargos de geração, de gerência ou coordenadores, para que tenham acesso ao que a empresa tem de melhor. E para eles, eu falei, cara, isso nunca foi cultura da região, porque realmente na área VIP só ficavam os empresários do setor. Eu falei, cara, acabou esse negócio comigo. Qualquer um, pode ser depois um lixeiro, o cara da limpeza, o cara, enfim, não importa, a medida que serve o café. Se ela foi sorteada, ela vai dar na área VIP e vai levar o acompanhante. Então, trazer essa experiência é muito legal e todos veem que é uma verdade nisso. Então, a gente acaba realmente tendo uma empresa muito unida e muito clara, onde todos participam dos todos os princípios e dividem os resultados. Legal, muito legal. Muito bom. Tá. Agora eu quero ouvir também o Marlon, porque a MapleBear também tem uma ação, eu gostaria que ele comentasse, acho até com a startup YouFeel, né? É uma health tech para empresas que buscam oferecer uma solução de saúde mental para a equipe. Então, eu queria que você comentasse dessa ou de outras ações que vocês têm, por favor. Legal. A gente, além da YouFeel, bem, primeiro, bom dia de novo, mas... Bom dia, boa tarde, bom boa dia, noite, boa porque tarde, aqui boa é noite. ouvido o tempo inteiro. Boa. Além da YouFeel, a gente também tem uma parceria com a Vitude e a gente sempre pensa em saúde mental, mas ancorado na questão da cultura. O Sérgio estava falando de cultura, então cultura e eu brinco bastante que cultura organizacional é Darwin, né? Então, quando você começa a perceber a cultura que aquela empresa tem, o que de fato acontece, porque a cultura no fim do dia não é o que está na parede, né? O que a gente escreveu, o que a gente acredita enquanto valor, enquanto propósito, mas o que de fato acontece naquela empresa, se você não se vê ali, o ambiente espelhe, né? Então, é um processo meio que automático. E a gente começou esse trabalho de saúde mental querendo criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas tivessem condição e se sentissem confortáveis em falar o que elas estavam sentindo. Então, há mais ou menos 2 anos, um pouco mais, a gente começou esse trabalho de entender o que de fato acontecia na MapleBear, e aí falando basicamente da franqueadora, porque a gente tinha índices elevados de absenteísmo e todos muito relacionados todos por afastamento com doenças ou patologias, né, ligadas à saúde mental. E um ambiente em que a gente queria muito que fosse o melhor ambiente, que fosse percebido e que fosse uma empresa realmente que a gente tivesse pessoas engajadas, motivadas e se sentindo seguras para falar o que de fato estava acontecendo em cada uma das áreas. De educação, né? Que tem... Exatamente. E eu acho que com o advento eu acho não, né? Eu tenho certeza, né? Com o advento da pandemia, da Covid, então o trabalho remoto, o trabalho híbrido, muito se falou da questão de saúde mental, como a doutora estava contando para a gente, isso não é uma novidade, mas ali a gente teve mais contato e teve mais relação com todas as situações, eu acho que vieram à tona de uma maneira com grandes números, mas a gente foi percebendo que as pessoas estavam passando a ter um pouco mais de coragem de assumir certas coisas. Então, a nossa preocupação era em ter uma cultura e mostrar e viver uma cultura que, de fato, todo mundo se sentisse seguro e acolhido, né? Acolhido. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de falar, né? Que acho que é uma coisa que também você depois vai abordar isso. Eu acho que tem a questão do preconceito, né? O tabu mesmo de será que eu posso falar? Será que eu não vou ser prejudicado? Não vai ter retaliação? Eu não vou ser... Não vou ser visto como um custo, não vou ser mandado embora, não vou ser visto, né, como louco. Ou um mimimi, né? Porque a gente tem uma questão que é super desafiadora, que é gerenciar diferentes gerações.
E hoje, na Maple Bear, a gente tem muita gente super jovem, assim. Então, às vezes, eu me deparo em estar discutindo certos temas com nascidos em 2000, 2002, 2000 e você olha e fala, o pensamento é muito diferente. Eu sou um millennium. Acho que no meu time de gente de gestão, todos são millennials, e a gente olha e fala, é muito diferente. Os motivadores pessoais são diferentes, os motivadores profissionais são diferentes. A gente cresce achando que que a gente precisa casar, ter filho, ter uma casa, ter um carro, ter um emprego. Eles não, e assim, são imediatistas, por muitas vezes querem que as coisas aconteçam muito rapidamente. E quando isso não acontece, existe uma frustração que é perigosa, porque a gente precisa ajudar a gerenciar e a gente precisa ajudar a mostrar quais são os caminhos, quais são as avenidas de futuro da empresa, quais são o que a gente de fato acredita ali de carreira e trajetória para eles, para poder ir gerenciando essas expectativas. Então, tudo isso vem como desafios que têm impacto na questão da saúde mental. E esses parceiros que a gente encontrou no mercado, a YouFeel, a própria Vitude, são parceiros que nos ajudam a fazer com que os nossos colaboradores tenham acesso, pagando quase nada, mas tenham acesso a profissionais que contribuem com esse fortalecimento da questão da saúde mental. Psiquiatras, é isso? Exatamente. Esses colaboradores podem acionar esses profissionais, conversar quando querem, dessa forma. Exatamente. Tem um número por mês de consultas gratuitas, e aí se passar, né, se eventualmente tiver alguma questão, a gente tenta ajudar a negociar para que seja ofertado num custo diferente do mercado. Mas a gente também faz a oferta do plano de saúde assumindo 100% do titular. E aí o próprio plano de saúde hoje está no hall da ANS, então tem as sessões de psicoterapia, exato. Isso tudo para tentar garantir aí um maior número de assistência nesse sentido para todo mundo. Quantos vocês são na Maple Bear? Na franqueadora, 120 pessoas. Ok. E quantas unidades vocês têm? Hoje, no Brasil, mais de 217 unidades, 217 escolas esparramadas. A Maple Bear é global, né? Então, uma escola é a maior rede de ensino bilíngue do mundo. O Brasil é o principal mercado, são mais de 200 escolas. E mais de 200 escolas mundo. Então, basicamente, a gente fala... Hoje eu estou falando pela Maple Bear Brasil, mas a gente tem começado aí num projeto embrionário, mas tentado escalar os nossos programas da franqueadora para os franqueados, porque a gente entende que é uma cultura que a gente acredita. É uma metodologia que une as melhores práticas de ensino canadense, né? O Canadá é referência em educação no mundo. Então, a gente também tem aí esse desafio de pensar em como é que a gente garante que o professor também da unidade lá do interior do estado, ele também vai ter acesso a tudo que a gente oferta aqui enquanto franqueadora, pensando em saúde mental. Legal. Luciano, eu queria que você amarrasse todo esse assunto. Você viu várias iniciativas deles aqui, né? Sim, bastante coisa. Em relação aos Aflex, né, que ele estava falando sobre formação das pessoas, né? De capacitar. E de formar para que eles, né, galguem vários postos dentro da empresa, né? E o quanto que isso é positivo. Os estudos sobre saúde mental e trabalho, eles mostram que um grande problema da gestão hoje em dia, e isso não é só no Brasil, né? Isso é na França, em outros lugares também, exatamente porque antigamente, né, a pessoa entrava na fábrica e o chefe, o gerente, ele tinha passado por todas as etapas, né? Ele conhecia o trabalho desde o começo e entendia profundamente das angústias, né? Não só do trabalho, mas dessa prática do dia a dia, do que a gente chama de cultura, né? Mas que não está escrito, né?
você tem que fazer essa leitura mesmo. E quem passa por todas as fases consegue fazer melhor. Isso também vale para um hospital. E hoje em dia a gente tem muito a figura do técnico, né? Do gestor técnico, que é muitas vezes alguém que fez administração, MBA, e que entra ali num hospital, mas não tem visão mesmo do ponto de vista de quem está ali trabalhando e executando alguma atividade ali dentro. Então, isso é um ponto que é um fator de protetor da saúde mental, assim, ter as pessoas sendo formadas e crescendo ali dentro. Isso é um ponto positivo. Outro aspecto que você falou na questão do turnaround, né, assim, quando você compra uma empresa, que você só leva um diretor financeiro e um operacional, e que você tenta aproveitar as pessoas ali, que já estavam ali. Isso também é um fator de sucesso em relação ao que vai acontecer depois, em termos de saúde mental. E tem um livro do Dejure, esse médico, que é só sobre suicídio e trabalho. Ele analisa casos de suicídio relacionado ao trabalho. Na França tem muitos. Em vários países, né, tem. Claro que essa questão da relação e da notificação ainda é muito prejudicado, né, porque em tese, você precisa fazer uma autópsia psicológica pós-mortem para fazer essa conexão. Mas na França aconteceu um caso emblemático que foi exatamente na compra de uma empresa. Era uma empresa pública e foi comprada por uma empresa privada e eles impuseram métodos de gestão agressivos demais, abusivos demais, e aconteceram, acho que 35 suicídios, sendo que vários foram nos locais de trabalho. Uma auditora fiscal do trabalho, ela fez toda essa investigação, enviou o relatório dela para o Parquet de Paris. O Parquet de Paris processou a empresa e os dirigentes foram condenados criminalmente, eu acho. E esse foi um caso emblemático. E nesse livro sobre suicídio e trabalho, ele fala assim, das motivações, né, que muitas vezes são gatilho para suicídio relacionado ao trabalho. E primeiro ele coloca que as pessoas que têm maior fator de risco são as pessoas mais engajadas no trabalho, são as pessoas que mais performam, são as pessoas mais dedicadas, exatamente porque o trabalho acaba representando muito para elas. Então, são pessoas que não têm uma tendência a ter um equilíbrio em relação a outras áreas da vida. Então, isso aí já coloca tudo o que acontece, né, de bom e de ruim ali no trabalho com uma relevância muito maior do que se ela tivesse um equilíbrio em relação a outras áreas da vida. Então, ele põe esse fator e ele coloca uma desgraça. Ele fala assim, acontece uma tragédia. Então, pode ser que a empresa seja comprada, privatizada, e a pessoa estava ali 20 anos apostando em alguma coisa, com uma expectativa de ter alguma coisa, um cargo, uma promoção, um salário, e isso é quebrado de uma forma assim abrupta, né? Violenta e irremediável. Ou pode ser quando a pessoa está ali e vem alguém de fora e a pessoa, né, tem o acesso a tudo que ela esperava ou gostaria de esperar, assim, de alcançar. Então, são situações desse tipo que ele coloca como gatilho. É claro que não são as únicas, assim, existem outras situações também, né, e ele comenta, mas esse é um dos fatores. Então, isso também me chamou a atenção, isso de tentar preservar os ativos humanos, né? Os ativos humanos, né? Os ativos humanos. Traz um estofo de proteção, eu acho, assim. E é um fator preditor de sucesso em termos de saúde mental depois. E uma outra questão que você falou foi sobre CEO, né, sobre pessoas que estão em cargos mais altos, se relacionarem, conversarem, tratarem bem quem está em outros cargos, né? Tem uma pessoa que eu conheço, ela tem uma empresa de treinamentos para saúde mental, chama Learn to Fly. E uma das coisas que ela falou que ela dá nos treinamentos e que dá muito resultado é exatamente isso. Ela fala, o CEO tem que dar bom dia, tem que cumprimentar as pessoas, sabe? Então, assim, é muito importante que ele chega lá no estacionamento e pare o carro. E por mais que a pessoa que está ali, o trabalho dela seja apertar um botão, gerar um ticket, anotar a placa. Elas querem ser vistas, né? Elas querem ser vistas. Ele sabe o nome, ele fala, oi, bom dia, você guarda o meu carro, né? Então, assim, tudo bem, o meu trabalho é um ciclo curto de trabalho, é um ciclo pequeno, mas ele consegue se apropriar e entender, nossa, tem uma importância, porque essa pessoa entra aqui, ela fala comigo, ela sabe meu nome, ele se sente parte da organização. E isso também é um fator protetor. Então, achei bem interessante. Eu queria comentar que ele falou que as pessoas têm medo, né? Você falou, as pessoas têm medo.
E elas têm mesmo medo de Se mostrarem de falar. fragilizadas, né? Acharem que os outros falaram, não sou produtiva, né? E esse medo, ele não vem do nada, né? Ele Sim. vem de uma cultura autoritária que vigorou durante muito tempo e que ela é ruim para a saúde mental de um modo geral. E não é só na empresa, nas escolas também. Então, às vezes, a criança está ali sofrendo, sofre bullying, mas acho que não pode falar, que se falar vai ser Mais ainda hostilizada, retaliada. que ela não pode reclamar, que, enfim, exatamente. Então, eu conheço vários casos, por exemplo, de mulheres que eu já acolhi, que eu já atendi em grandes bancos, em grandes empresas que denunciaram, por exemplo, assédio sexual e que iam super bem no trabalho, eram elogiadas. E aí, depois de denunciar, muitas vezes a pessoa é absolvida, não acontece nada, mas aí depois ela é demitida, assim, por uma reestruturação, uma... Corte de gastos, né? E isso fica muito claro que foi porque fez a denúncia. E muitas vezes também, até a pessoa que foi denunciada, o assediador, também é demitido. Sabe? Numa clara demonstração de que assim, não sabemos lidar com isso, entende? Então vamos tirar, porque, assim, como se fosse uma coisa pessoal entre as duas pessoas. Então eu acho que isso ainda é novo para o mundo corporativo, sabe? Assim, acolher essas queixas. Eu sou uma grande especialista em assédio. Não busquei isso, mas acabei me tornando, porque as pessoas sempre me buscavam para palestras em assédio. Dei mais de 250 palestras sobre assédio ao longo da minha vida. Eu sempre queria falar sobre riscos psicossociais e saúde mental de trabalhadores. Mas o assédio é o sintoma, é a ponta do iceberg, é o que as pessoas percebem. Elas não conseguem falar assim, mas na organização a comunicação é violenta. A comunicação é insuficiente, é ineficiente. Os ciclos de trabalho são curtos. Eu lido muito com consumidores. Eu sinto que falta reconhecimento. Não, elas não conseguem perceber os riscos psicossociais. Elas só conseguem sentir quando é uma tensão e acaba sendo muito pessoal. Assim, é o chefe e a pessoa, mas geralmente tem um arcabouço ali de riscos psicossociais que fomentou aquela situação. Eu costumo dizer que o assédio é a febre, mas tem ali uma imunidade, um terreno fértil, e a prevenção está aí. Tá aí. Na segurança psicológica, no fortalecimento do coletivo, né, no espaço para falar, na transparência. Eu falo, não precisa cancelar as pessoas, né? Eu acho que é muito mais uma questão de capacitar, educar. Claro, tem casos gravíssimos. Tem situações que não tem como a pessoa se manter na empresa, mas a gente tem, a grande maioria das situações são situações realmente de promover uma cultura de respeito e das pessoas entenderem que uma piada machista já não é mais cabível. A gente já não tem mais como tolerar, né? Que as mulheres têm que falar na reunião, enfim, esse tipo de coisa. Eu vou até pegar esse seu gancho, porque você está falando de assédio sexual, e existe muito assédio moral também, que leva a esse estresse, né? Então, eu até queria jogar para eles eles me comentassem se eles têm programas de liderança para que isso engaje o time, né? E até os resultados das ações que vocês comentaram. Sérgio, fala um pouquinho. Então, como eu falei no início, a nossa preocupação inicialmente foi exatamente nesse sentido, quer dizer, foi formar os líderes, capacitar os líderes, dado até que a questão de chão de fábrica, você tinha uma evolução socioeconômica um pouco mais delicada. Então, demonstrar para eles que aquela cultura do passado não seria mais uma verdade e ter que mostrar alguns exemplos de movimentos foi necessário, né, de afastamento, inclusive. Então, a gente foca muito nas lideranças, muito. E agora, até no caso, não relativamente ligado a assédio, mas no momento da tragédia agora do Sul, foi um problema, porque houve coaching com famílias que foram totalmente destruídas. Perderam e o líder falou assim, Bocaiúva, meus liderados, quer dizer, perderam, mas eu perdi muito mais do que eles. Então, eu me sinto muito fragilizado em apoiar a minha equipe, porque eu perdi muito mais. Então, assim, a gente teve muito cuidado, né? A gente tem sempre muito cuidado de desenvolver o líder, né? E o líder não é simplesmente o cara que é um gerente. Ele pode ter uma função que não seja de gestão, mas ele é um líder daquele setor, independentemente do cargo dele. Né? Então, e preparar também líderes novos também não é fácil, né? Porque são cabeças completamente diferentes. Na minha área digital, a faixa etária média deve ser de 26 anos, 24 anos. Então, quer dizer, tem outro mindset, né? Como você colocou muito bem. Então, acho que realmente desenvolver o líder e suportá-lo, né? Com acompanhamento, com coaching, né? Com psicólogos, psiquiatras, enfim, um trabalho de assistencialismo mesmo, estar presente, é muito importante. Agora, mais importante que tudo é você ter pesquisas que sejam aplicadas periodicamente e plano de avaliação. Eu acho que quando você tem um plano de avaliação, ele acaba detectando muitas das imperfeições. Feedback, é isso? Exatamente. Instituir o feedback. Feedback não somente no sentido da apropriação do prêmio de longo prazo, né, PLR, que seja, né,
mas através desse PLR também tentar fazer algumas análises de mudos em cada área, que já vai perceber que pode ser algum movimento não tão saudável, e a partir dessa movimentação de pesquisa, ou até o próprio Great Place, ele já consegue, dependendo do pacote que você venha comprar, você consegue mapear dentro de cada setor, porque a pessoa, como ela responde uma pesquisa de forma anônima, ela acaba tendo mais condições de se apresentar e apontar onde está a falha. Então, porque muitas vezes, aconteceu agora recentemente na companhia, uma determinada área, que as pessoas adoram os seus líderes, mas entendem que os líderes têm fraqueza de gestão. Entendeu? Então, aí é um outro problema, quer dizer, porque na verdade não é um problema de relacionamento. Gosta como gestão, relacionamento, mas não pessoal, no profissional. Mas não na liderança, quer dizer, porque isso acaba afetando o nível de estresse, porque são muito jovens nessa área. Sim. Então, assim, essas várias modalidades de gestão, de avaliação, e a gente tem lá também mentoria. Eu dou mentoria para alguns colaboradores, não importa se o cara é gerente, se o cara é chão de fábrica, a pessoa se cadastra, tem um sorteio. E já aconteceu de alguma pessoa que eu dei mentoria, em 2 horas de reunião, eu falei, olha, você é muito bom para a companhia, você está perdendo tempo, está aqui, vai embora. Entendeu? O cara falei, porra, você está maluco? Porra, eu quero chegar de diretora. Eu falei, não, você está perdendo o seu tempo, porque o movimento que você vai ter para chegar de diretora vai demorar, então, de 3 a 5 anos. Eu acho que você tem que ir embora, porque eu acho que você vai ser melhor reconhecida. Essa pessoa acabou saindo da companhia, ela teve uma oferta para virar diretora, mas ela foi para uma empresa que ela me procurou para pedir uma avaliação. Eu falei, olha, você não vai ser feliz, mas eu acho que você tem que viver essa oportunidade. Ela foi viver a oportunidade, no meio do caminho ela percebeu que não fazia sentido, ela acabou retornando. Mas ela viveu essa experiência. Então, acho que é importante também você dar espaço para que as pessoas cresçam, né? E demonstrar, como a doutora falou bem, qual é o limite quando você entra na companhia. Né? Há pouco tempo eu tinha uma PCD, que ela tinha um problema de surdez, ela queria trabalhar na parte administrativa, porque todo mundo quer trabalhar na área de P&D, né? Porque P&D é o cara que vai para o exterior, tem uma boa equipe na Europa, é produto, tentando aquele charme. Né? E eu falei, não há problema nenhum, mas a gente tem que entender se encaixa a sua deficiência, a característica. Dei suporte para ela, chegou um momento que eu falei, você está perdendo tempo, você tem 2 faculdades, 2 pós-graduações, você está trabalhando no chão de fábrica ganhando R$1.800. Dá para entender que você está no local errado, entendeu? E você não vai ser feliz aqui. Entendeu? Não é que a gente não queira aproveitar, a gente tem um quadro gigantesco de PCDs, mas o teu problema diagnosticado, quer dizer, o que você busca, não se encaixam. Isso é muito honesto, né? Porque a empresa fala assim, eu vou pegar esse aqui que é super qualificado, vou pagar pouco e quero manter comigo. Né? E, na verdade, você precisa ver a pessoa feliz, exatamente. Né? Senão a produtividade acaba caindo, né? Em algum momento. E ela saiu, André, hoje ela está muito feliz. E eu continuo, mesmo não tendo um contato direto com ela, mas através de redes sociais, falando com ela, há pouco tempo ela perdeu o emprego. Eu falei, você é super competente, vai arrumar. Ela falou, você não existe. Porque eu perdi o emprego no dia, você me motivou à noite e você teve o menor contato comigo. No dia seguinte eu tinha arrumado emprego, como você falou. Eu falei, você é competente. Né? Eu cheguei a tirar pessoas que estavam na empresa já há 15 anos, que não estavam acompanhando a performance da companhia. E as pessoas falaram, eu estou com 55 anos, como é que eu vou arrumar um emprego? Eu falei, minha querida, em 2 meses você está empregado e ganhando mais que você ganhava aqui. Sabe por quê? Todo o aprendizado que você teve, o nível de governança, né, de SAP, de BI, Tableau, enfim, uma série de questões, você tem muito valor para o setor, porque as empresas com irmãs bis não tem nada. Então vão te pagar mais e vão reconhecer. Agora, o importante é você conseguir traduzir tudo que você aprendeu aqui na nova companhia, respeitando a cultura, porque não é fácil, são empresas familiares, quer dizer, então existe uma certa dificuldade. Mas você tentando carregar isso, e eu falo para qualquer colaborador, até de loja, eu falei, cara, aproveite a oportunidade. Não importa se você é o gerente da loja, você é o estoquista, se você é uma vendedora. O que a gente tem de ferramental, de gestão, né, de ferramentas dito CRM, Omnichannel, aprenda, porque algum dia você vai ser gerente. Se não for aqui, você vai para a concorrência. Eu não estou preocupado de estiver na concorrência, eu quero ver você feliz. Eu, vendo você feliz, eu estou muito feliz. Entendeu? Sim. Então, assim, é um modelo da gente realmente fazer com que os líderes acabem espelhando o que eu imagino que seja saudável para a companhia, e isso acaba proliferando por toda a empresa. Isso que é importante, esse respeito. Né? Você chegou a contabilizar de quando você entrou a hoje, quanto vocês conseguiram aumentar a produtividade ou reduzir turnover com esses programas, essas ações? A nível de produtividade, a gente aumentou 11 pontos percentuais de rentabilidade da companhia. Olha só. Turnover, não sei te falar de cabeça quanto houve de redução, mas houve uma redução drástica. Mas as pessoas estão muito mais felizes, porque a gente comemora muito, entendeu, André? Então, assim, eu sou uma pessoa que faço muita festa. E até o presidente mundial do Great Place falou, cara, você é o CEO mais bem avaliado no mundo em festas, entendeu? Então é o maior destaque que a gente tem. A gente vai ter que ser convidado para avaliar isso, né? A BF fez um evento, né, do Sul, a BF Sul. Eles brincam que foi o melhor evento da história da BF de festa, porque eu chamei a banda na Oktober, as pessoas foram todas trajadas. Mas essas festas são legais. E só pegando um gancho, né, de respeito,
Nós temos a festa de final de ano que vai algo em torno de 4.200 pessoas, 5.000 pessoas. Né? São 4 minutos de chopp, aí tem bailão, que aquelas bandas locais, eu trago DJ internacional, distribuo dinheiro e tal. E eu tenho cuidado de ficar na porta recebendo os 4.000 pessoas. Que é o que ela falou aqui, né? Da questão de cumprimentar, saber que a pessoa Quando existe, as pessoas né? sobem no palco, coisa. eu dou beijo em todo mundo. Faço uma brincadeira idiota, tipo assim, um beijo é pouco, porque lá eles beijam uma vez, 2 é bom, 3 apaixona. Aí vem uma maluca depois bêbada, e o quarto e o quinto, falei, depende com quem, aonde, mas enfim. Mas eu acho que essa linguagem, né, mais popular, seja na fábrica, quando eu estou rodando as plantas, ou seja nas lojas, porque eu digo para você, André, que talvez 85% do meu tempo eu estou no campo, eu não estou na empresa. Meu telefone, sola de sapato no meu chão, telefone né, não Fábio? toca 3 vezes ao dia, eu só recebo 5 e-mails. Né? A gente é uma empresa com uma governança plena, com uma auditoria Big Four, ou seja, as coisas funcionam muito bem e eu não tenho que estar lá. Até porque os KPIs são todos muito bem amarrados, as estratégias amarradas, todo mundo tem essas informações. Então, eu já não vou lá desde a tragédia, só fui 2 vezes, então a coisa acontece. Mas acontece por quê? Porque a gente consegue deliberar, né, e repassar essa cultura para as camadas de liderança da companhia. Isso que é importante. E aí você consegue ter uma empresa unificada. Né? Maravilha. A gente está vendo muitas soluções aqui para quem está nos ouvindo de como implantar aí uma cultura para cuidar da saúde mental. Marlon, quero que você fale também agora dos resultados que vocês conseguiram captar com esse programa que vocês implantaram, e até em números, se você tiver, de redução de turnover e aumento de produtividade. Eu acho que além dos programas, assim, acho que um ponto importante, comecei falando de cultura, foi o nosso investimento em informação. Então, informação não só para a liderança, mas mostrar que a gente só ia atingir melhores resultados e evoluir de um ano para outro se a gente mostrasse que, de maneira muito genuína, a gente tinha e a gente tem interesse em ver as pessoas se desenvolvendo e em prepará-las para os próximos passos. E que, eu sempre falo isso, né? Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento de profissional, o protagonismo tem que ser nosso, né? Na minha carreira cuido eu. Então, ninguém vai fazer o curso para mim, ninguém vai estudar para mim, ninguém vai... O conhecimento vem comigo. E amanhã, se eu não estou na Maple Bear Brasil, o conhecimento está comigo. Então, a gente tem que assumir esse protagonismo. E a gente investiu muito nisso. Porque quando a gente sai de uma cultura que é celebrar por celebrar, né? Tem festa, mas ninguém está conectado com... Todo aquele movimento não está conectado com o resultado, não está conectado com a cultura. Ninguém entende, de fato, por que está celebrando. Isso é muito ruim, não é sustentável, porque você não consegue estabelecer uma cultura onde as pessoas de fato conseguem se desenvolver. Então a gente investiu e investe muito em tudo que tem relação com desenvolvimento, não podia ser diferente, né? Uma rede de educação onde as pessoas começaram a avaliar a empresa e a avaliar a liderança de uma maneira muito mais positiva, ou seja, o INPS foi aumentando, o LNPS foi aumentando, porque as pessoas viam que, de maneira muito genuína, a gente estava querendo com que elas estivessem prontas para entregar o que delas se esperavam nas cadeiras onde sentam e que há ofertas também para que elas se desenvolvam para dar o próximo passo de carreira, ou seja, tem uma relação direta com saúde mental, porque você entende que aquela empresa tem interesse no teu crescimento. E isso foi muito importante para a gente, porque nós começamos a perceber que a nossa plataforma, a nossa ferramenta de avaliação de clima e engajamento, né, a gente faz essa pesquisa quinzenalmente, ela precisava de reformas, ela precisava de ajustes, e as pessoas estavam usando uma espécie de caixinha de... Sabe a caixinha de recomendação, sugestão, de crítica, né? sugestão Sim. da CIPA para falar de coisas como assédio, por exemplo, nessa caixinha. E aí nós falamos, bem, então nós vamos ter que parar, fazer o relançamento dessa plataforma de clima e engajamento e entender quais são os recados, as mensagens que o colaborador está querendo trazer para a gente. E quando a gente fez esse movimento, a gente começou a entender que a gente, enquanto líder,
a gente precisava parar ali uma vez por semana para poder responder as perguntas que vinham nessa plataforma, para poder garantir um melhor engajamento. Nós saímos de um engajamento, e aí eu falo engajamento, eu não estou falando nem de taxa de participação desse movimento, eu estou falando de o quanto as pessoas se sentem pertencentes e o quanto as pessoas se sentem motivadas. Nós saímos de menos 11, quando a gente fala de NPS, a gente sai de menos 100 para 100, né? Então, eu não estou falando que começa em 0, é muito mais desafiador. A gente saiu de um resultado de menos 11 e hoje a gente está em 33 pontos. O que é muita coisa para quando a gente pensa, quando a gente fala de NPS. E NPS é o quanto o colaborador indica aquela empresa para um parente, para um amigo, para alguém que gosta, para que essas pessoas trabalhem ou não trabalhem ali. Então, essa evolução se deu muito por conta da percepção de reconhecer, de ter... A gente tem uma agenda ao mês que se chama Town Hall, onde o CEO de verdade ali, o prefeito, ele é a pessoa que está conduzindo e contando as histórias e reconhecendo. Então, o reconhecimento não é só sobre dinheiro, só sobre salário e remuneração variável, mas é o quanto as pessoas se sentem pertencentes, o quanto elas se sentem sentem que seus trabalhos têm um impacto, né, no fim do dia, e elas se enxergam ali no desenho da estrutura, no desenho das nossas metas. A gente é muito impactado e muito influenciado pelas empresas do Vale do Silício, apesar de educação ter uma questão de tecnologia muito forte. Então, a nossa metodologia de objetivos e metas é a metodologia de OKRs, que nada mais é que uma grande ferramenta de comunicação. Então, todo mundo tem acesso à plataforma e todo mundo tem condição de ver para onde é que a gente está indo, qual é o nosso objetivo naquele ano. O nosso primeiro dia no ano é dentro de um hotel, fora do escritório. Todo mundo está ali junto, entendendo quais são os objetivos e metas, o que a gente se propôs a fazer, quais são os objetivos das áreas, das sub-áreas, e aí as pessoas conseguem enxergar onde é que o trabalho delas impacta no todo. Bem, se você fala mais, se você comunica mais de maneira mais assertiva, mais efetiva, e se você investe mais em informação, você tem essa melhoria no INPS, no LNPS, na maneira como as pessoas enxergam o que de fato a empresa quer para você. Então, para a gente, mais do que ofertar a assistência, né, a questão assistencial mesmo, de profissionais, que é importante também, é mostrar que existe a preocupação genuína no desenvolvimento da pessoa enquanto indivíduo, enquanto profissional, e que tudo bem se amanhã ela decidir não continuar na MapleBear, mas ela vai estar pronta para encarar outros desafios no mercado também. E só complementando, quer dizer, eu acho interessante que, como eu falei, a questão de métricas, né, você tem essas avaliações, a gente também tem um alinhamento periódico com toda a equipe de campo, com todas as lideranças, a cada 2 meses, que a gente mostra os resultados, mostra as correções de rumo, todos os projetos. Então, tem algo, eu sempre falo que o consultor de campo sou eu na ponta, falando com o meu franqueado e falando com o lojista, né? Então, mas eu acho que é muito importante também a gente ser muito rápido. Então, na correção. Então, um exemplo, eu estava vindo para cá, uma colaboradora de uma unidade fabril entrou via Instagram fazendo uma reclamação. Eu não conheço essa pessoa. Imediatamente, no Instagram? Público? É porque eu acabo aceitando muita gente, né? Então, no tipo seu assim, Instagram. no meu Instagram. Tá. E eu imediatamente printei, dei o retorno para ela e falei assim, olha, estou nesse momento mandando para a diretora, ela vai entrar em contato com você, no máximo em meia hora, a gente vai tentar entender o que está acontecendo e vamos dar a solução. Então, isso não importa. Pode ser já aconteceu um domingo à noite, eu tenho um vício de chegar domingo, tipo 6, 7 horas da noite, olho um pouco da minha agenda da semana, e também uma cliente chegou e reclamou no LinkedIn. Eu imediatamente liguei para a nossa área de saque, né, de atendimento, liguei para o diretor da área e falei assim, quero que vocês entendam o problema dela. E eu falei, olha, em 10 minutos vai ligar o meu diretor e o meu gerente de saque para você. Pô, mas você foi muito rápido na resposta. Eu falei, você deu muita sorte porque eu entrei no LinkedIn e vi que você fez uma reclamação. Então, não sei se você tem razão ou não, mas eu vou pedir para que entendam e você vai ter a resposta de 10 minutos. Então, em 10 minutos eu já tinha ligado a gerente, depois, logo a seguir, ligou o diretor da área e a gente entendeu. Em menos de 12 horas já tinha a solução cumprida. Quer dizer, então, eu acho que esse respeito ao colaborador, né, seja o cliente ou o colaborador, é muito importante. Essa velocidade de ação, então, não importa se o que ela pediu, depois eu até descobri, quando eu estava ali na recepção,
que ela está com doença degenerativa, essa colaboradora está afastada, com todo o suporte da nossa parte, mas ela não entendeu alguns procedimentos relativos à remuneração variável, enfim, pelo afastamento dela e tal. E eu falei, então ela precisa ser suportada, né? Ela entendia que o médico tinha que dar um suporte adicional, enfim. Então tem que ser clarificado para ela qual é o direito que ela tem, o direito que ela não tem, e quais são os movimentos possíveis para ela, pela situação dela, porque ela está com uma questão de saúde mental e tem que ser respeitado, porque se ela não entendeu, a gente tem que ser muito rápido. Então, acho que ter essa velocidade de correção também é muito importante. Eu acho que isso faz muita diferença e dá uma percepção de pertencimento, porque quando eu dou essa resposta rápida, ela fala assim, pô, o CEO, o cara na cabeça dele gigante, eu brinco com eles, eu sou humano, tenho sangue, respiro, e para mim todos são importantes. Né? Pegando só uma historinha, uma vez uma gestora do nosso SAC, também eu fiz uma reforma grande, e aí fui lá visitar a sala dela, porque no dia da inauguração fiquei muito pouco tempo, e eu falei, pô, igual um idiota, falei, aí, tá feliz, né? Eu falei, boca, tô, mas falta uma coisa. Eu falei assim, o que falta? Eu me lembrei, porque tem uma árvore atrás de você, André. Eu queria uma árvore aqui dentro. Eu falei, você queria uma árvore? Isso vai trazer felicidade para você? Bom, então vem cá, dá a mão para mim. Aí eu fui até a sala da diretora dela, que é a minha diretora de DHO, e eu me lembrei que ela tinha 2 árvores na sala, eu falei assim, Aline, você tem 2 árvores nessa sala, escolhe uma. A diretora olhou para mim e falou, você está maluco? Eu falei assim, ela tem um sonho de ter uma árvore na sala nova dela, porque na verdade é uma sala compartilhada, né, com 44 pessoas, né, de atendimento, de PAs. Ela falou assim, pô, mas como assim? Eu falei, ela quer uma árvore, você tem 2 árvores na sua sala, né? De uma, né? Então ela pode escolher qual árvore você quer. A menina muito envergonhada, não, bom, mas não precisa. Eu falei, você não pediu a porra da árvore, então eu trouxe para você agora para você pegar a árvore. Escolhe a árvore. Escolheu a árvore, passei lá um rádio para o rapaz, veio o rapaz da produção, retirou a árvore, em 15 minutos a árvore estava no setor dela. E depois eu cheguei para a diretora e falei assim, olha a felicidade que ela teve de ser atendida, com uma bobagem, que era uma árvore, mas para ela tinha um valor emocional gigantesco. E para mim a diretora não fez diferença nenhuma ter 1 ou 2 árvores, nem que ela depois pegasse uma outra árvore. Então acho que tem esses detalhes, são pequenos exemplos que a gente acaba dando, de mostrar respeito às pessoas. Né? Então acho que essa visão diferenciada que eu falo para eles, olha, todos têm que ter essa visão, todos têm que ter pertencimento de serem donos do negócio. Não só eu que sou dono, vocês também são donos. E vocês têm participação de resultado, alguns têm stock option. Então vocês têm que ser mais donos do que eu. Né? Vocês têm que entender mais do negócio do que eu. Eu não entendo nada de sapato. Eu não entendia nada de produtos naturais. Né? Eu conheço de gestão. Então, essa percepção de resposta, né? E não só a resposta. Né? Você tem que dar a resposta, mas você tem que dar a solução. Dá a solução. Mesmo que não seja a solução que a pessoa queira escutar. Entendeu? Acho que é importante. Entendeu? É o retorno, né? Muito Exatamente. Interessante. Luciana, você viu várias ações, né, das redes. Eu queria que você Sim. comentasse delas e até o que poderia as outras empresas que estão nos ouvindo implantar e falar um pouco se isso é caro, se não é, como é que faz, porque a gente tem um problema aqui de franqueados também, né? Porque além da franqueadora adaptar, ela tem que botar nas redes, né? E é isso que esse engajamento também que é importante. Queria que você comentasse um pouquinho. Ele tinha falado anteriormente, ainda na nossa rodada anterior, sobre o desafio de gerações. Né? E isso realmente é um ponto, eu acho, de tensão muito, muito importante que as organizações, de um modo geral, né, públicas, privadas, têm que lidar. Ainda ontem eu comentava sobre isso com meu marido, né, que assim, os nossos filhos estão ali assistindo uma coisa, não gosta, já muda, e na nossa época a gente tinha que esperar o comercial. Aquele desenho só passava de quinta-feira, então é só na próxima quinta-feira. E eles fazem ao mesmo tempo, né? Eles veem a TV, veem o celular, eles não veem uma coisa só, né? É outra coisa, né? Às vezes 2 coisas ao mesmo tempo, né? Já vi isso também no meu filho fazendo. Tem a TV, tá no videogame, mas tem uma coisa passando na TV, às vezes pausa, olha e continua. E isso é um problema porque a vida tem ciclos, né? As coisas, elas têm um tempo, muitas vezes, de maturar e de acontecer. Então eu acho que não tem muito jeito, né? Claro que a geração que está antes e que recebe essa outra tem talvez esse papel educativo e acolhedor, mas eu penso que, claro, a gente pode aprender com eles muitas coisas, mas eu acho que eles necessariamente precisam passar por este processo, que é esse processo de entender o tempo das coisas, porque eles não passaram, foram expostos como a gente foi. Então, eu acho que isso tende a trazer um pouco mais de sofrimento para eles, e o que a gente pode fazer é apoiar e acolher. Né? Assim, as pessoas acham que a gente não pode sofrer. Né? Isso não é uma verdade. Né? Que a gente tem que evitar o sofrimento, que saúde mental é estar sempre feliz e não sofrer. E não é isso. Na verdade,
é a gente conseguir passar pelos processos com o maior apoio possível e da melhor forma possível, né? Mas não tem como passar, por exemplo, por uma perda, por um luto, por um divórcio, sem sofrer, né? Isso faz parte. Quando eu fiz o curso de Mindfulness, isso ficou muito, muito marcado para mim, assim, que tem dias que vão fazer, né? Vai chuva, tem dia que é sol. E tá a gente tem que... Exato, tá tudo bem, né? Não, mas tá no velório, vou dar Rivotril para as pessoas. Não, talvez no velório as pessoas precisem chorar mesmo, porque aconteceu algo triste, né? Precisa passar pelo vale, e tem que né? passar pelo vale, né? Agora, eu vou ficar ali no vale para sempre, né? Como que isso, né? Eu vou passar, né? Sem acolhimento, sem ajuda, sem apoio. Aí é que tá, né? Assim, ela tá passando por uma doença degenerativa. Então, nossa, vamos olhar esse caso com carinho. Mas a nossa regra é essa. Não, mas então vamos flexibilizar a regra para ela, porque quando a gente fez a regra, a gente não pensava que isso podia acontecer e aconteceu. Então, agora a gente vai mudar para esse caso. E se vier outro, a gente já vai lidar com mais rapidez, com mais, com a flexibilidade que o caso permite. Hoje em dia, a gente vê muito assim, mulheres que têm filhos, passam às vezes muito tempo até chegar num diagnóstico de autismo, e aí quando tem um diagnóstico, aí precisa de passar por várias terapias, às vezes tem deficiência intelectual associada, e aquela criança já tem um atraso, e ela precisa correr atrás, e isso traz um desafio para essa mulher que está no mercado de trabalho. Então, assim, óbvio que essa organização pode apoiar essa mulher de várias formas. No serviço público tem aquela redução da jornada, mas eu acho que é isso, assim, a gente entender que são questões que são de todos nós, né, sociais. É do governo, é da mãe, mas ela também é da organização, como a questão do PCD, né? Como que a gente adapta o local de trabalho para essa pessoa? Nossa, ele tem um autismo leve, então o que a gente tem que fazer com essa pessoa? A gente tem que entender que ele vai ser mais literal, que ele não vai entender piada, que a gente não tem necessariamente que ficar insistindo para essa pessoa ir almoçar, porque ela prefere ficar aqui tranquila e, enfim, né, fazer este esforço de compreensão para que as pessoas possam estar no ambiente de trabalho sem sofrer tanto, né? Ô, Luciana, deixa eu te perguntar outra coisa, que eu vou ser sincera, que eu tô sofrendo estresse aqui já no trabalho, porque o Sérgio ele tem horário daqui a pouquinho para sair para voar, e eu tô aqui no meu estresse. Tá bom. Mas eu queria fazer duas perguntas. Uma é o seguinte, no começo da nossa conversa, a gente começou a falar de causas, né? Você até citou algumas, mas quando a gente vê hoje nessa evolução no mercado, esses 30 anos, né, que você comentou do livro para hoje, o que outros fatores levaram esse estresse tão grande para a gente estar falando de uma saúde mental? Assim, 86% dos brasileiros tem algum transtorno mental, segundo a OMS, ou seja, é uma coisa que cresceu muito. É trânsito, é pressão, é busca por eficiência. Quais outros fatores levam a isso? E de tudo que a gente ouviu aqui, que outras soluções as empresas devem adotar de forma simples para que elas olhem para a saúde mental? A gente já viu muito aqui, mas outras que você indique também. E aí você remata também, por favor. Tá bom. Então, essa questão de formar protagonistas e de a pessoa ter os próximos passos da carreira, ela ser desenvolvida, ela ser valorizada. Eu sei que parece um clichê, parece uma coisa que todo mundo meio que sabe disso de forma intuitiva. Mas não é só isso. Um dos riscos, né, tem vários, eu até trouxe meu livro, né, que eu falo o livro é Riscos Psicossociais e Saúde Mental dos Trabalhadores. Mas um dos riscos psicossociais é exatamente estagnação na carreira. Então, isso é um fator de estresse, estagnação na carreira. Ter, por exemplo, uma chefia que é menos qualificada que você, isso também traz estresse. Ou você ser muito bom para aquela vaga, né? Assim, ou você, sabe, ou é o que as pessoas chamam de overqualified. É o que ele falou, né? Também, que ele conversou com as pessoas. Também né? porque a nossa satisfação no trabalho vem de você conseguir colocar os seus talentos, as suas habilidades, o seu conhecimento a serviço, né? Assim, então, se isso não é possível, não importa que o salário seja bom, que o plano de saúde seja maravilhoso, que o horário atenda, sabe, que fique perto de casa, a pessoa sempre vai carregar aquela frustração, e isso vai ter consequências sobre a saúde mental. Então, não é só porque é bacana, não. São medidas que realmente trazem impacto em relação à saúde mental. Acho que a questão da velocidade de correção é muito importante, e para ter velocidade precisa ter humildade. Eu quase não tenho denúncia. Bom, se não tem denúncia, então as pessoas têm medo de falar. Talvez né? está faltando o canal, né? Ou se tem muita denúncia, então tem um problema na organização, né? Não adianta ficar atendendo denúncia por denúncia. Tem que fazer um estudo daquele ambiente ali e ver por que acontece tanto. Então, assim, um número
sabe, um número assim, razoável, ele não saberia dizer um percentual, mas assim, um pouco de denúncia faz parte e tem que ter. Então, se não tem, não aparece, tem que ter essa humildade de tentar buscar e tentar estimular as pessoas a falarem, criar esse ambiente de segurança psicológica. As pessoas têm medo, né? Vai chegar no RH, o RH vai me punir, né? Sim. Eu sei de muitos casos, assim, em universidades públicas, né, no governo federal. E são casos assim, em que às vezes chegou à justiça, né? Até fiz uma entrevista outro dia com um cunhado de uma pessoa que foi vítima, né? Ela cometeu suicídio. E foi o primeiro caso em que o assédio moral foi reconhecido no serviço público. Foi na Universidade de São Paulo. Ela era assediada por um professor doutor e ela passou 20 anos sofrendo assédio. Olha só. E assim, de coisas do tipo, cadê a máquina? Você roubou a máquina? Coisas assim, sabe? De expô-la perante as outras pessoas. E ela chegou aí no programa do Pedro Bial, ela falou que tinha superado assédio, ela se tornou ativista, ela falava sobre isso. Mas depois de um tempo, quando ela conseguiu remoção, ela teve uma recaída do processo depressivo e acabou, né, tirando a própria vida. Então, assim, um remédio que chegou tarde, a remoção, né, o processo na justiça. E, assim, nada aconteceu também com a pessoa. Então, a pessoa continuou lá, né? Inclusive trabalhando com a irmã dela, né? A irmã dela trabalha com essa mesma pessoa. Então, assim, a gente ainda precisa evoluir muito nesse assunto. Muito. Porque eu sei que, assim, sei lá, 20, 30 anos, talvez isso seja considerado um absurdo, né? Mas aconteceu de forma recente. Então, acho que, assim, algo que eu sempre falo, essas questões de saúde mental e a prevenção, né? Assim, a mitigação dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho é um desafio, mas não é um desafio impossível, assim. É um desafio porque é algo que, assim, talvez a gente nunca atinja a perfeição e a gente vai talvez estar sempre correndo atrás, descobrindo, mexendo ali, aprendendo, né, no dia a dia. Mas é barato de ser feito. É barato. É isso que é importante. Por exemplo, ter uma rede de apoio dentro da empresa é importante. Antes de ir no Ministério Público, antes de ir no advogado, às vezes as pessoas querem ir numa rede e falar assim, olha, está acontecendo tal coisa. Isso, o que vocês acham que eu devo fazer? A comunicação ela precisa ser efetiva, ela precisa ser não violenta, ela precisa ser inclusiva, então levar em conta a perspectiva do outro. E quem é esse outro? É uma geração Z? Quem é esse outro? Né? É uma pessoa que é autista grau 1, então eu vou ter que adaptar a minha comunicação. Mas eu estudei para tal coisa, eu não quero me especializar em autismo, mas não é sobre isso, é sobre a gente ser um pouquinho flexível também. E pensar que aquela pessoa que está do outro lado poderia ser seu filho, poderia ser seu irmão, e que a gente gostaria que essas pessoas também tivessem, né, uma chance no local de trabalho. Então, é um pouco sobre solidariedade. Para finalizar, trabalhar a solidariedade, o melhor antídoto para todos os problemas de saúde mental que a gente tem, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto na família, é a solidariedade. Essa crise que a gente vive, ela vem por conta de uma cultura de cada um por si. Então, assim, você falou hoje, tinha uma pessoa morta e ninguém percebeu. E as pessoas não perceberam porque elas estavam cada um cuidando da própria vida. Essa é a questão. Para dar uma dica de ouro, eu daria essa. Essa questão solidária, a gente teve a tragédia no Sul, felizmente, a gente não foi afetado, né? O município de Igrejinha, das 11 mil residências, 9 mil foram afetadas, quer dizer, então teve aí algum tipo de perda, né? Enfim, determinados graus diferentes. Como eu tenho quase 70% do quadro de mulheres, e efetivamente as escolas, dessas 70%, 50% delas têm filhos, em colégios geraram abrigos, qual foi a minha primeira atitude? Paralisa a produção, férias de 15 dias, para o pessoal que foi atacado, atingido, vamos antecipar 13º, vamos antecipar o salário, vamos triplicar o volume de cesta de alimentação, lá que eles chamam, tem um outro nome lá local, doamos lá 600 mil litros de água, 2 contêineres de tudo que você possa imaginar, de cozinha, televisão, geladeira, enfim, mobiliário. Fizemos os franqueados entrarem com uma ação também, fizemos a parceria com uma rede local, que vendeu tudo a preço de custo, que fazia entrega direto na casa da pessoa, porque tinha a questão da garantia. Então, a gente foi muito ágil, né? E o que eu falo, quando você faz o bem, e eu não estou aqui me promovendo, falando bem, o bem volta, porque acabou que o governo ele criou uma série também de benefícios, né, para as empresas que em regiões atingidas, né? E o que eu gastei, que foi mais de 3 milhões de reais, voltou em outros benefícios governamentais. Então, quando você pratica o bem e sem menor interesse, acho que a coisa volta e o colaborador também reconhece que você realmente... E foi uma coisa muito bonita, André, porque quando eu voltei à companhia um mês depois, porque teve dificuldade de acesso, logístico, custo, enfim, tempo de voo, estava comentando com você,
eu fiz questão de rodar as unidades Fabris e perguntar para as pessoas mais atingidas se elas poderiam contribuir com uma fala de agradecimento para os franqueados, que foi uma segunda ação que a gente fez, né, que a gente arrecadou um volume bastante substancial. E todos disseram que dariam depoimento com o maior prazer. E eu, obviamente, não sabia. Chegava para a Andréia, eu tinha uma assessora minha, falei, o que a Andréia pediu? Aí ela falou, pediu uma cozinha, pediu uma geladeira. Aí, quando acabava a entrevista, falou assim, que bom, né, que é a cozinha e a geladeira, mas você só perdeu isso? Eu falei, Boca, eu perdi minha casa inteira. Eu falei, peraí, mas como assim? Por que você só pediu uma geladeira e uma cozinha? Não, porque tem gente muito pior do que eu. Né? Legal. E aí foi legal, porque conversando com os órgãos governamentais, agora há pouco tempo, pela segunda vez que eu fui, depois de 3 meses da tragédia, a tragédia aconteceu em 1º de maio, basicamente. Né? Então eu fui em junho, depois foi em agosto, agora foi há pouco tempo, né? Julho, agosto. Falando lá com o governo, enfim, os prefeitos, eles disseram assim, Boca, as pessoas estão hoje numa condição muito melhor do que estavam hoje da tragédia. Eu falei, mas como assim? A quantidade de donativos, o apoio assistencial do Estado, do governo federal, fizeram com que as pessoas hoje tenham uma estrutura de habitação melhor do que tinham. No caso de Igrejinha, somente dessas 9.000 casas e residências, só 30 foram totalmente perdidas. E eles, efetivamente, acabaram fazendo uma reconstrução dessas 30 moradores, enfim. Então, acho que a gente ser ágil também e ter essa função assistencialista e fazendo bem para o próximo, e você vê que beleza, uma pessoa muito humilde, né, e que me comoveu, porque ela falou, pô, tem gente muito pior do que eu, né? Então, que eu estou tendo ela não olhou para si, né? Só como ela já estava falando aqui, né? Que é impressionante. Todo, né? E na época da Covid, a gente tinha uma área que a gente brincava, que eram as pessoas mais velhas da companhia, que tinham lá 20 e tantos anos, alguns até mais, que vinham de uma empresa antecessora, os Aflex, que a gente brincava que era a área geriátrica da companhia, eles adoravam, eram os velhinhos muito engraçados. No momento da Covid, eles chegaram para o nosso DHO e falaram assim, cara, se tiver que afastar alguém, me afasta, porque eu já sou aposentado. Então, não afasta uma pessoa que precisa. Então, acho que ter esse caráter solidário é muito legal, entendeu? E eu prometi para todos que eu afastei na época que você traria de volta. Que eu traria todo mundo. Então, a gente foi muito ágil em demitir e muito ágil também em recontratar. Então, isso que é muito legal, entendeu? Então, assim, eu acho que você ter essa... E aí você vai somando os exemplos, as verdades. É claro que você acaba não atendendo todo mundo, sempre tem alguma pessoa, né? Sim. Eu tive casos de uma pessoa que, buscando produtividade, ela travou o sistema de segurança da máquina, né? Esse caso é terrível. E era uma prensa. E aí deu um problema, porque ela estava buscando produtividade, e aí a mão dela ficou presa, a mão dela estava derretendo, literalmente. Quando ela viu a mão derreter, sair pelo equipamento, ela começou a berrar, veio o chefe de segurança, acionou o dispositivo de segurança, só que ela tinha travado, ninguém sabia, e nada, o cara pegou uma marreta e destruiu a máquina, uma máquina cara, conseguiu recuperar, essa pessoa hoje está com a mão super bem. Eu fiquei indo na casa dela de 15 em 15 dias durante 4 meses. Olha entendeu? Só. Então, e é uma pessoa super feliz, entendeu? E ela reconheceu, eu falei, Boca, a culpa foi toda minha. E, inclusive, eu não denunciei que eu tinha desligado o sistema, porque eu achei que fosse conseguir tirar a porcaria da mão. Quando eu vi a minha mão derretendo, aí eu falei, pô, tem uma coisa mais grave. Então, assim, é legal isso. Então, tem essa verdade de apoio, né? Então, não importa quem seja, né? Então, acho que ter esse cuidado com esse olhar diferente, eu acho que faz muito... É o que você falou, acho que é o dia a dia. É você estar ali, trabalhando, apoiando, né? Estando próximo, entendeu? Tentando identificar com pesquisas, com métricas de avaliação, tudo que for possível para poder ajudar. E se você fizer esse ambiente saudável, você vai ter sempre algum problema, porque os problemas estão inerentes a cada um, né? Cada um tem os seus ciclos de crise, né? Enfim, problemas domésticos, né? No caso, no Sul, muito problema de droga, né? Pela característica de cidades pequenas e tal. Mas, se você estiver ali apoiando, a coisa acontece. Não, eu achei muito legal, porque, assim, fazendo um resumo de tudo que a gente está falando aqui, principalmente porque a gente trabalha com franquia, né, e tem a franqueadora e os franqueados, nada é inacessível. São ações simples, como vocês estão falando. Né? É criar um projeto de escuta ativa, trazer isso à tona, e então é possível replicar, e isso tem reflexo tanto na melhoria da produtividade quanto nos números da própria empresa, né? Então, como o Sérgio está bem corrido aqui, eu vou pedir também para o Marlon fazer uma finalização sobre a mensagem que você gostaria de deixar para a importância do cuidar da saúde mental, e agradecer já de antemão a todo mundo aqui, que vocês foram brilhantes. Marlon, vamos lá. Muito legal. Eu acho que na linha do que já foi dito, a gente consome bastante Patrick Lencioni, né? E o Patrick Lencioni, para quem é de RH, né, gente de gestão, enfim, ele fala bastante das habilidades, né, e de comportamentos que a gente, enquanto líder, precisa ter para construir a relação de confiança. E eu acho que é um pouco disso que vocês estão trazendo, assim, que para mim é uma coisa que me marcou bastante numa das principais obras do Lencioni,
que é, se mostrar vulnerável. Quando você se mostra vulnerável, você se mostra... as pessoas entendem que enquanto líder ou enquanto empresa também existem as vulnerabilidades, existem os problemas, que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa aprender muita coisa, que a gente precisa e que a gente quer ter um ambiente muito melhor. Você consegue construir com um pouco mais de facilidade essas relações de confiança. E aí, se você tem relação vulnerável, você tem relação de confiança, todo mundo entende, está todo mundo junto ali nesse trajeto, nessa jornada de aprendizagem. Então, acho que tudo fica mais fácil. É como você acabou de comentar. Não precisa de tanto investimento, né? Que bom que a gente está em ambientes, em empresas, em corporações que conseguem investir em outras ofertas, mas a gente não precisa muito. Ouvindo de maneira genuína e mostrando a vulnerabilidade, mostrando que quer aprender e quer ajudar, principalmente com esse tema que para a gente é muito importante, de saúde mental, que hoje tem números aí que são tão preocupantes quanto saúde física e outras questões. As pessoas começam a se sentir de fato e de direito em ambientes psicologicamente mais seguros. Mais saudáveis, né? E mais saudáveis. É isso aí. Bom, eu quero agradecer a todos. Lembrar que o nosso podcast é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias, com mais de 25 módulos integrados. Bom, acho que o recado está dado, é importante, o assunto está em voga, e se você não faz pela solidariedade, por entender que isso é importante, pelo menos olhe as contas, porque isso se reflete, como o próprio Sérgio falou, produtividade. Então, faça, impacte aí os seus colaboradores com um bom projeto de saúde mental. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Ative o sininho para acompanhar os próximos episódios. E até o próximo Fala Franchise.